Você aí, você já fez o exame de sangue completo? Vamos lá para entender esse vídeo? Então, gente, hoje aqui eu pedi a permissão de uma paciente para poder trazer esse exame aqui para demonstrar para vocês que a gente pode, com um exame de sangue bem feito, né, entender muitos problemas, né, e também pela continuidade das consultas, dos exames, a gente consegue observar uma evolução, né. Então, é uma paciente aí que eu tenho atendido desde fevereiro, mais ou menos, né, e aqui a gente vai poder ver algumas situações, né? A gente vai ver, né, um eritrócito, um hemograma normal, tá? Então a paciente não tem anemia, né? Na verdade, o histórico dela nunca teve uma anemia, né? O restante aqui tudo certinho, né? E aqui no leucócito você chega a ver que ela já teve, né, um leuco mais alto, né? Mas isso pode ser uma coisa transitória, né? Situacional, uma questão inflamatória, né? Um machucado, isso pode elevar, tá? Mas você vê que tá normal. E uma coisa interessante, né, que a partir da consulta, né, ela também já teve um valor aí de plaquetas, né, mais reduzidos, né? Ela vem em queda aí numa plaqueta um pouco mais alta, tá? Com uma plaqueta entrando na normalidade, né? Essa questão aqui, né, pode ser uma questão inflamatória, tá? Às vezes a gente associa a plaqueta com alguma doença trombocitopênica, né, ou então de cardíaca, enfim. Mas a plaqueta ela também demonstra inflamação, então a plaqueta dela vem caindo, tá? O ferro dela, né, a gente dosou ali, vou aqui nessa ordem, né? O ferro dela a gente dosou, né, tava 67, né, a gente fez uma reposição, já tá melhorando o ferro, tá? Capacidade de ligação de ferro, ferritina. Ferritina é muito importante, né? Eu já falei aí em um outro exame, já até mostrei, na verdade, o meu exame, quando eu fiz o vídeo aí sobre a ferritina, né? A ferritina, a minha ferritina chegou a 800, né? Então, uma situação de muito ganho de peso, né? Muito sedentarismo, né? Então, acaba realmente sendo aí um marcador inflamatório, né? O dela, na verdade, a gente nem precisou atuar, porque está dentro do corte, tá? Mas vem aí numa queda. A glicemia normal, né? A insulina dela boa, né? Eu sempre recomendo insulina abaixo de 10, né? É importantíssimo a gente manter a insulina baixa, né? Outros exames aqui dentro da normalidade, tá? Eu vou focar aqui mais nas alterações, né? Pra gente também não estender muito esse vídeo. Ela estava apresentando um LDL, né, na consulta de fevereiro, na primeira consulta até um pouco mais alto, né? E aí com o uso de ômega 3 e outras substâncias, a gente já conseguiu reduzir, né? Tem um bom HDL, né? O colesterol total dela, então, vem aí numa curva de redução, né? Principalmente aí ela já teve um pico maior, né? Mas na consulta de fevereiro a gente teve um valor mais alto, tá? E agora já está um valor bem abaixo, bem normalizado. Continuando aqui, né? Então, a ureia dela é uma função renal boa, né? Aqui os exames todos demonstrando uma normalidade, né? Aqui os marcadores tumorais que a gente se pede, sempre investiga, né? Aqui na nossa consulta a gente sempre busca, né? Ver qualquer coisa, né? Então, assim, a gente faz uma ampla gama de exames aí para ver qualquer tipo de tumor que possa, né, tá aparecendo e nada disso, né? Tudo negativo, graças a Deus. A função dela tireoidiana boa, né? O T4, o T3, tudo funcionando direitinho, né? Aqui alguns minerais, né? Então, assim, alumínio baixo, né? Tem que ser mesmo, né? Mercúrio baixo, tem que ser mesmo, né? O zinco dela pode melhorar um pouquinho, né? Mas já está num valor bom, tá? O ácido úrico dela é um valor até baixo, tá? Pela questão de dieta, né? Então é importante isso aqui também, tá? O sódio e o potássio também normais. Ver cloro, chumbo, manganês, né? Vitamina A melhorou um pouco mais, né? Essa paciente, eu falo para ela, né, que ela realmente é abençoada por Deus, né? Porque ela tem uma B12 sempre num valor, num quadrante superior, né? Isso é muito interessante, né? A gente menospreza muito isso por causa disso aqui, tá? Esse é o erro dos nossos laboratórios. Essa é a questão que tendem a teimar com isso aqui, né? Que acima de 300 já tá bom e não está, gente. Principalmente quem tem algum problema relacionado a transtorno mental. É um nome feio, né? Mas ansiedade, depressão, né? Isso aqui tem que estar mais alto, gente. Isso aqui não pode ser 300, tá? Então, às vezes a pessoa vê 300, vê que não tá vermelhinho e tá ótimo. Não está ótimo, tá? Tem que aumentar e ela realmente não faz uso e tem essa B12 aí muito boa, tá? Aí, né, outra vitamina também que tem essa questão desse resultado, que o corte é muito baixo, né? Então a pessoa acha que está normal, ela vem com a casa aí de 30, né, de vitamina D. Quando a gente verificou em fevereiro que é uma vitamina D baixa, né, 37, a gente começou a repor e já chegou a 60.
né? Então você vê que a gente consegue fazer essa melhora, tem que evoluir mais, a gente sabe que o resultado ideal mesmo de vitamina D é tentar manter ela em 100, não é fácil, tá? Tem que continuar tomando, provavelmente até pro resto da vida, mas a gente mantendo no valor de 100, depois a gente já consegue fazer uma dose mais de manutenção do que de ataque, tá? Então a gente precisa fazer esse ataque para fazer esse aumento aqui. Isso aqui para saúde mental é fundamental, gente. Saúde física, saúde mental, isso aqui tem que estar alto, tá, gente? Tem que estar próximo a 100. Então, continuando aqui os resultados, né, de cálcio, fósforo, né, o cortisol baixinho, né, o magnésio também dentro da normalidade, né. E aqui, né, tem uma coisa interessante, né, principalmente para as mulheres e para os homens também, tá? Mas para as mulheres normalmente sofrem mais. Principalmente, né, no caso dela, ela não usa, mas a mulher que faz uso de concepcional, esse valor aqui é muito alto, né? Seria da SHBG. SHBG, né, é uma proteína sanguínea, né, uma globulina, eu já fiz vídeo aí em relação a isso. Ela sequestra, né, a testosterona, né? Então, realmente, ela vai dar muito impacto, né? A globulina, né, é ligadura de hormônios sexuais. Então, ela estando alta, você vai ter menos testes. Eu vou provar aqui que ela melhorou a teste com isso aqui. A gente usou o fenogrego, né, e a gente teve uma redução de SHBG, liberando mais testosterona para ela. O próximo slide eu vou mostrar a testosterona, né, mas aqui a gente vai ainda, né, função hepática, né, bilirrubina baixa não é um problema, né, o problema seria alto, o restante, todo o perfil aqui hepático, né, tudo dentro da normalidade, né, o cobre também dentro da normalidade. O que você tem, né, os marcadores que a gente faz uma pesquisa de doença autoimune, né, no caso dela tudo não reagente, né, doenças autoimunes, né, poderia lúpus, né, aqui doença celíaca, né, tá não reagente, né, no caso aqui o dela até aumentou um pouquinho, né, a gente pode ficar um pouco de olho, né, pode tentar reduzir um pouco de glúten, né, às vezes é uma questão alimentar mesmo, né? Então, reduzindo o glúten, isso aqui vai melhorar, tá? Não que ela seja celíaca, tá? Mas se a gente se alimentar muito de glúten, a tendência é essa IgA aqui aumentar. Aqui a parte imunológica dela, né? Tudo dentro da normalidade, sem nenhum problema, tá? E aí, né? Onde que eu quero chegar, né? É exatamente aqui, gente. Então, ela no mês de fevereiro, quando ela estava com esse HBG de 144, ela tinha 9 de testosterona, tá? Sabe que a mulher tem um valor menor, é, aqui a referência ela dá até a 60, 63, né? E é muito baixo, né? Então, assim, não é só. Eu já fiz um vídeo de testosterona, né? Não é só questão de baixa de libido, é também baixa de energia, né? Uma facilidade maior de se irritar, né? Um destemperamento mental um pouco maior, né? Uma reatividade às emoções, né? Então, assim, a testosterona fala muito sobre o nosso bem-estar físico e mental, tá? Então, tem que tentar melhorar. E aí a gente fez essa suplementação de fenogrego, te diminuiu o SHBG, né? E agora ela tem uma testosterona livre muito maior, né? Já aí na faixa média desse valor, né? Então, assim, isso aqui vai dar para ela muito mais energia, muito mais clareza mental, né? Muito mais estabilização mental, e isso é muito bom, gente. Então, para finalizar, né, a gente vê que a testosterona livre dela subiu bastante, né? Realmente a testosterona livre, que é a que atua, né? Ela era abaixo, né, da normalidade, tá? E aí, com essa suplementação que a gente fez, a gente conseguiu passar para 12,2, né? Então, assim, melhorou, tem campo ainda para melhora, né? Tem campo para melhorar isso aqui ainda, tá? Mas já melhorou muito, e também isso aí você vê, né, na resposta física da pessoa. Então, como você pode ver, a SHBG desceu, né, e pela metade, né? Então, foi um bom corte em SHBG, né? Continuar tomando, a tendência é isso aqui reduzir e te dar mais testosterona, né? O ácido ascórbico, né, que a vitamina C, é importante tentar aumentar esse valor. Não é tão fácil, né? Mas é importante tentar trabalhar para isso, tá? Para melhorar isso aqui, né? A IgG dela tá normal e a IgA dela tá alterada, né? Então, assim, essa IgA, ela pode realmente ser essa questão do glúten. Tem muita coisa que aumenta IgA, tá? Mas, assim, você vê também que, como ela tá fazendo várias mudanças na vida dela, na rotina, enfim, conseguindo estruturar uma atividade física, melhorando a imunidade dela, tudo isso a favor, você vê uma queda, né? Então, começa a cair esse valor também de IgA, que fala muito sobre o nosso estilo de vida, né? A gente melhorar o sono, a gente fazer muita coisa, isso aqui tende a melhorar, tá? E tem essa questão intestinal também, que às vezes é válido, né? A pessoa avaliar, tá? Então, gente, esse vídeo era isso, né? Eu pedi a permissão dessa paciente para poder trazer esse vídeo para vocês, tentar explicar como é que funciona esse tipo de tratamento ortomolecular, principalmente, né? Que a gente consegue, né, fazer uma investigação, ver alguns problemas que podem estar causando.
E uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Esses exames, né, esses valores de referência, nem sempre estão adequados, né? Então, assim, são valores de referência mais baixos para meio que nivelar a média por baixo, mas não significa que é o valor ok, tá? Mesmo estando dentro da faixa, pode ser um valor que ainda precise fazer alguma coisa para poder melhorar esse exame, tá bom, gente? Gente, esse vídeo dá muito trabalho, gente. Se inscreve aqui no canal, curte, comenta aí se você já fez esse exame, se já teve uma situação parecida. Compartilha com aquela pessoa que você pode achar que precisa desse vídeo, dessa mensagem, precisa fazer exame de sangue, tem muito tempo que não faz exame de sangue. Aqui, no meu tratamento, a gente realmente tenta fazer um check-up maior possível, né, dentro das possibilidades até dos planos de saúde liberarem, né, ou a pessoa tem que pagar, não é um exame barato, são muitos exames, né, mais de 100 exames, então é muito importante a gente fazer isso aqui de vez em quando, né. Eu sempre falo isso com as pessoas, né, com os pacientes. É importante fazer praticamente mensal um exame. Esse exame aqui é um exame bem mais completo. A gente vai tirar uns 20 tubinhos de sangue, não é fácil ficar fazendo toda hora. Mas assim, mensalmente a gente tem que ver coisas básicas. Principalmente o que está alterado para a gente ver a evolução, certo? E também vitamina C, vitamina D, vitamina A, vitamina E, vitamina B12, todas essas vitaminas são muito importantes a gente regularizar elas sempre no patamar de cima, né? E não na média. Na média, se você tem algum sintoma ainda na média, é porque não talvez seja somente essa causa, mas se a gente consegue excluir essa causa, a gente já, né, abre bastante o leque, né? E também já te dá uma melhora muito grande aí a gente conseguindo regular essas vitaminas, tá bom, gente? Tudo de bom pra vocês, hein, gente? Tchau, tchau!